Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui nesta tarde, já é meio-dia e 21 do dia 20 de maio, a gente vai fazer uma comparação aqui entre o dólar, ouro e Bitcoin, No caso, eu peguei de 2014 para cá, para a gente ver qual o melhor investimento que teve. É lógico que você já sabe que é o Bitcoin, Mas a gente deixar aqui bem claro, galera, que essa comparação aqui, daqui para frente, pode mudar, tá? Não vai ter esses ganhos que o Bitcoin teve aqui. Porém, a gente vai tentar colocar que o Bitcoin talvez ainda seja a melhor opção daqui para frente, tá? Mas também não descartar tanto o ouro, tanto o dólar ainda, tá? Então a gente vai explicar um pouquinho de cada um aqui, botar os ganhos, o quanto era aqui, para a gente poder ter uma noção, tá? Fiz uma pesquisa breve aqui, algumas coisinhas aqui, fiz umas variações, tá? Para a gente poder fazer esse vídeo aqui, galera? Para a gente poder fazer essa comparação. O Bitcoin agora está custando 104.727, Chegou a bater ontem aqui 106, quase chegando a 107, galera. Ele está catucando, tá? Para ele passar a TH aí de dezembro, não demora muito, Para ele passar esses 109 mil dólares aí, tá? Mas vamos lá, galera, falar o que interessa, galera? Aqui a gente faz essa comparação que eu tenho aqui, tá? O quanto você valia o dólar há 11, 10 anos e meio, 11 anos que eu fiz uma variação, teve coisa que eu peguei em dezembro de 2014 para cá, tem outra que eu peguei um pouco antes, mas vamos lá. Quanto valia o dólar, o ouro e o Bitcoin em 2014 e quanto eles valem hoje em 2025, nesse exato momento, lógico, tem a variação, tá? Para a gente fazer essa comparação aqui. E os ganhos, tá? Um exemplo aqui, galera, o dólar. O dólar em 2014 valia $1 valia R$2,30, tá? Em 2025 tá valendo $5,60, um pouquinho mais, mas botando para arredondar, galera. Uma valorização aqui em média, tá? 145%, tá? Então, se você chegou lá e colocou R$1.000 lá, caso isso aqui, galera, essa comparação aqui, não vou botar o restante em dólar, vou deixar em reais, porque a gente está falando para um público brasileiro, porque ele tinha R$1 e tentou investir. Como também o dólar está aqui em comparação, ele entrou nessa comparação aqui na lista, eu não posso especificar o restante em dólar aqui, tá? Então tem que separar e a gente vai colocar aqui em comparação com a nossa moeda, o real. Viver aqui a nossa situação, a nossa realidade, tá? Então o que acontece? O dólar de lá para cá saiu de R$1.000 e você teria hoje R$2.450, tá? É uma valorização razoável, vamos dizer assim, é uma correção. Eu diria que o dólar seria mais uma correção. Porque 145%, se você tivesse pego esses R$1.000, tivesse jogado uma poupança que fosse, eu nem fiz a conta, mas poderia ter feito, Sei lá, um CDB, qualquer coisinha que desse esses rendimentos aí, Hoje tem cofrinhos aí que paga 110, 120 do CDI, por exemplo aí, que você deixar isso daí durante anos, quem sabe até isso poderia estar se igualando ao dólar, ou mesmo está até ultrapassando o dólar. Vai depender da variação de rendimento. Então, o dólar, basicamente, ele apenas fez o quê? Manter o poder de compra, Se você botou ali, manter aquele poder de compra do real, tá? Mas isso a gente vai chegar, galera, no finalzinho, que a gente vai tentar explicar também, que isso daqui a gente vai ter a diferença, De você estar um pouco. Por exemplo, que a gente está falando aqui do Brasil, a gente vai comparar o brasileiro com o americano, por exemplo, tá? E aí de outros países também, tá? Vai ter umas diferençazinhas. Vamos lá. O ouro, em 2014, estava ali, eu peguei quase final do ano, valia a grama do ouro R$95, tá? Em 2025, agora está valendo R$586, então valorizou lá 515%. Então, batendo aí, galera. Ou seja, você tinha R$1.000 lá, investiu no ouro, vou botar no ouro e vou lá. E hoje tem R$6.150. Então, aqui, galera, já começa a melhorar. Aqui a gente já sai daquela parte um pouquinho de correção, melhorou um pouquinho, você... não é tanto, tá? O teu poder de compra, porque a inflação também foi muito alta nesse tempo, mas você já começa a ter um ganho, realmente. Você já começou a ver uma luz no fim do túnel, tá? A gente tem que comparar aqui, galera, que a gente não vê a inflação real. Muitas vezes, se você for comparar aqui, fazer as contas aqui, com as medidas aí, FGV, INPC, cara, um montão de coisa que vai ter esses institutos de pesquisa, eles vão te dar, geralmente, sempre uma inflação falsa daquilo que é na realidade, tá? Então, basicamente, aqui, mas de qualquer jeito, aqui você teria um ganho realmente em cima do ouro, tá? Galera, também vamos lembrar aqui que isso daqui que eu botei, cerca de 10 a 11 anos aqui, galera, é um investimento de longo prazo, tá? Eu considero 10, 11 anos longo prazo.
Tem gente que pode falar que não, que longo prazo é 20, 30 anos, não. Cara, 11, 10 anos é longo prazo, tá? Se a gente for falar médio prazo, a gente pode falar 5 anos, 6 anos, é uma coisa de médio prazo, até 4 anos, tá? Abaixo de 4 anos, a gente pode dizer sim, investimentos de curto prazo, tá? Curto prazo, 4, 5 anos, talvez até 5 anos seja curto prazo. Mas ali 5 a 7 anos, né, médio, 10, 11 anos eu começo a considerar uma coisa de longo prazo, tá? Tem gente que pode considerar mais, vai depender de cada um. Mas é um tempo bem interessante para você conseguir acumular algum dinheiro em cerca de 10 a 11 anos, tá? Então, investimento de longo prazo, sim. Você conseguir, ainda mais para o brasileiro comum aí, conseguir ter uma resistência, uma resiliência de ficar acumulando dinheiro, né? Faltando todo mês falta dinheiro para ele completar para pagar alguma coisa, ele conseguir investir dinheiro ao longo de 10, 11 anos, tá? Então, é um investimento de longo prazo, tá? E o Bitcoin, em 2014, galera, que um BTC valia R$ 4.700, galera. O BTC aqui, no caso, como ele é muito volátil, tá? Eu peguei o quê? Eu peguei a variação dele durante o mês aqui, vou até botar aqui o ano, em 2014, e o que acontece aqui, ó? Em 2014, o Bitcoin teve momentos que ele chegou aqui a 200 e poucos dólares, não 300, acho que foi 300 e poucos dólares. Mas eu peguei o Bitcoin aqui no momento que ele estava acima de 800, eu arredondei para 800, tá? Em um momento que ele chegou a 800 dólares aqui. Não sei se eu consigo pegar aqui, quase terminando coisa ali. Mas ele chegou aqui, comecinho ali março, uma coisa, chegou a 800 dólares, tá? Então, eu quero chegar ali um momento que você foi um comprador de topo naquele momento. Você não pagou 300 dólares. Então, 800 dólares lá, eu botei até a cotação de hoje, tá, galera? Tá até a cotação de hoje. 4.700 a cotação de hoje. Eu poderia ter botado na cotação lá de trás, tá? Só para você ter uma ideia. Olha só como é que eu tô. Eu tô aqui, vamos dizer assim, tirando algo do Bitcoin, né? Mesmo assim, a valorização dele é absurda, tá? Então, por exemplo, eu peguei um Bitcoin que está custando hoje 4.700, tá? Que custaria, no caso, R$ 4.700 lá naquela época. Não estaria, porque o dólar lá não estaria valendo 5,60, estaria valendo 2,30, né? Poderia ter feito isso, mas eu botei lá, como falou de hoje, tá? Vamos lá, vamos botar para lascar mesmo. Botei que você comprou no topo, o preço do dólar seria o de hoje e por aí vai, né? Então, vamos supor lá que de lá para cá, com Bitcoin hoje custando 589 mil dólares, né? Você teria uma valorização de 12.500%, tá? Em cima disso daqui, né? Já inflei pra caramba para dizer que você comprou o topo, que o valor estava mais alto, e mesmo assim você transformaria R$ 1.000 naquela época em R$ 126.000 hoje, tá ok? Se você tivesse comprado a mais barato lá, no caso, comprado naquele momento de 300 dólares, cara, você teria quase 300 mil aqui. Aí, se eu botasse a cotação do dólar na cotação de lá da época, de 2,30. Então, tudo isso, galera, ia mudar muito aqui. Mas eu botei muito, galera, só para mostrar a diferença, assim, exorbitante do Bitcoin, tá? Em relação aos outros investimentos que a gente tem aqui, que seria aquelas coisas mais confiáveis, galera. Não é você colocar, não, vou comprar, vou entrar na bolsa, vou comprar ação de não sei o que mais. A ação lá em 2014 pode estar custando uma coisa e hoje está custando a metade, tá? Aqui, no dólar, no ouro e no Bitcoin, a gente sabe que vai ter uma correção ou valorização. No dólar, eu digo quase uma correção, tá? Agora, o dólar, pro brasileiro comum, é interessante, mesmo ele valorizando pouco, o dólar vai quebrar, não vai, o dólar não vai, que não tem substituto, tá? Talvez sim o dólar pro americano não seja uma correção, tá? Porque eles não podem comparar com a moeda que eles têm, então dólar para eles é dólar, tá? Se o dólar não está indo bem, outros projetos estão indo bem, para eles sim o dólar faz diferente. Agora, para os outros países que têm uma moeda mais fraca, uma moeda fiat lixo, que nem nós estamos o real, por exemplo, sim, aí o dólar passa a ser um bom investimento para você, ou pelo menos a coisa para você não perder o teu valor de compra ao longo dos anos, tá? Então a gente tem que diferenciar isso. Para países que têm uma moeda fiat lixo, não que o dólar também seja a melhor dos mundos, né? Mas se comparar com a nossa, né, não tem nem jeito, né? É uma coisa magnífica. Se a gente comparar com a nossa moeda, outros países também vão comparar com nós, dependendo dos países, lógico, né? Países aí ruins, né? A gente botar os países de primeiro mundo, os países que têm moeda mais fortes, nem tanto. Mas no nosso caso, e outros países aí que têm moedas fracas demais,
você colocar o teu dinheiro no dólar, para você não perder o poder de compra dela ao longo dos anos, é interessante, tá? Não vai te dar fazer maravilhas, não vai deixar você rico, apenas você não perder o teu poder de compra, tá? O que o dólar é interessante. Aí volta a falar. Para o americano é diferente, porque lá ele ganha em dólar, então ele não tem comparação, tá? Então, para lá, talvez ele tenha em dólar, ele não vê o negócio tão bom quando você que tem aqui aplicando dólar, né? O cara que é comum aqui, que vê o dólar subindo, as coisas subindo, e ele tá só com o real na mão, ele tá se lascando. Agora, o cara que se projetou e se dolarizou, tem uma parte do dinheiro dele, do capital dele em dólar, ele vai acompanhar o mercado, tá? Ele tá sempre ali com dinheiro, vamos dizer assim, garantido, né? Ele não perde o poder de compra dele, tá? O ouro teve a valorização, vai continuar a ter, porque por enquanto ainda é uma reserva de valor, que é uma coisa que, no geral, é lógico, você não tem um custodiador que tem a maioria americano, mas hoje já está bem espalhado nos países aí, então cada país consegue ter bastante o seu ouro de reserva, e o que acontece, isso daí é um fato bom, que é uma coisa física ainda, né? Você tem ainda uma reserva de valor, isso é uma coisa de física ainda, né? Até a gente começar, a maioria da população, fazer a adoção do Bitcoin realmente por ser uma coisa que não é física ali, né? Não é uma coisa que você pega, né? Então ainda vai ter essa adoção com o tempo das pessoas começarem a entender que o Bitcoin vai ser uma reserva de valor tanto como o ouro, né? A diferença daqui é da escassez, né? Que a gente pode falar assim, o ouro é escasso em termos, tá? O ouro é escasso em termos que o Bitcoin ele tem um limite de 21 milhões de tokens ao longo do seu tempo de moedas, né? Ao longo do teu tempo aí, que ainda vai até 2100 e pouco, ele vai cunhar isso. Basicamente é uma coisa muito duradoura para ele pegar aí 1 milhão e pouco que falta de Bitcoin até 2140, é muita coisa para cunhar. Então a gente está aqui, mas mesmo assim, ele vai no máximo a 21 milhões. Acabou. O ouro, apesar de, não, as reservas estão devagar, não é bem assim. Se o valor do ouro disparasse mesmo, você arruma meios rapidinho de você começar a procurar ouro em lugares que achava que não teria ouro. E começa a achar ouro da onde você não pode. Todo mundo vai procurar ouro. E aí começa a fazer o que, galera? Aumentar a demanda de ouro no mundo. Se todo mundo começar a achar uma jazida de ouro aí, não sei aonde, que não sei, tem ouro pra caramba lá de reserva, o preço do ouro vai tender a fazer o quê? Cair, tá? Vai tender a cair, porque você vai achar uma quantidade de ouro muito grande, e aí ele não passa a ser uma coisa tão escassa, tá? Então, isso daqui a gente tem que levar em consideração do ouro, mas ainda assim é uma opção boa, tá? Não vou dizer que é uma opção ruim, é uma opção boa de você ter o ouro ainda também, se você quer ter variedade, tá? Então, galera, os três aqui, eu sempre vou dizer, tá? Você ter um pouquinho em dólar, ter um pouquinho, caso, volta a falar, o brasileiro, né? Ter dólar, ter ouro, ter o Bitcoin, que você não sabe como é que vai estar o mercado amanhã do Bitcoin, beleza, tenha. É interessante. O Bitcoin realmente não vai conseguir fazer isso daqui novamente amanhã. Só para a gente poder chegasse aqui, para ele chegasse a 1 milhão de dólares amanhã, cada vez mais vai ficar difícil ele começar a valorizar. Mas ele ainda vai ter muita coisa para valorizar, porque aí o que acontece? Como a escassez dele é limitada a 21 milhões, e a gente sabe que a perda, né, a perda de bitcoins no mundo é grande, vai ser grande, isso daí não tem jeito, fora os detentores que vão começar a segurar muito Bitcoin como reserva de valor. Então, a circulação do Bitcoin vai ser bem curta, fora o que vai desaparecer do mercado, gente que perde senha, gente que não sei o que mais, e por aí vai, né? Perde as chaves, o negócio fica perdido eternamente, vai ser bem escasso, cada vez mais vai ficando mais escasso o Bitcoin, e aí sim, para o Satoshi ter um valor para a população no geral usar, o valor do Bitcoin vai ter que se esticar muito, tá? 1 milhão, 2 milhões, 3, 5, 10, a possibilidade vai ser essa ao longo dos anos, tá? Então, o que eu tenho que falar assim, galera, tenha Bitcoin. E por último aqui, galera, sempre tenha Bitcoin. Os outros aqui, se você quiser colocar, é sempre interessante você ter uma moeda na mão, o dólar, o ouro da aplicação que se for, tá? Não interessa, tá? E como eu falei ali, justamente nisso daqui que foi bem interessante, que eu falei aqui, que eu estiquei o máximo 2014, peguei o cara pagando 800 dólares, com cotação de dólar atual, só para a gente poder fazer uma comparação. Isso quer dizer, galera, que Bitcoin nunca é topo, tá? Nunca é topo, porque mesmo quem pagou o preço mais caro em 2014, 800 dólares, sendo que ele poderia valer de 300, poderia comprar ele 300 naquele mesmo ano, mesmo que você tivesse comprado de 800 dólares, o teu lucro seria imenso. Se você comprar mais barato, beleza.
Então isso se compara aqui agora. Tem gente que olha para o Bitcoin hoje a 105.207, que é o preço agora atual nesse momento, e acha que o Bitcoin está caro. Ah, não, agora eu vou esperar uma queda, vou esperar ele chegar a 90k para me comprar. É a mesma coisa quando estava lá em 16 mil dólares, né? Ah, não, vou comprar quando está 12k. O cara está fazendo conta de 4 mil dólares e se esquece de uma coisa que pode valer milhões de dólares ao longo do tempo. Então, galera, acumule. Não fique pensando, ah, não, tá 105 mil e pode chegar a 70, a 80 se tiver uma queda. Galera, dane-se. Eu compro todo dia Bitcoin ou toda semana quando eu posso. Bitcoin, 105 para mim dólares, 105 mil dólares para mim é é barato, tá? Porque eu penso no Bitcoin a médio e longo prazo. Eu penso ele poder chegar a 1 milhão, 2 milhões. Então não posso ficar fazendo conta de pobre, vamos dizer pobre, senão, não falando do pobre do cara que é o cara pobre de cabeça, né? Não pobre de coisa, o pobre de cabeça, que pobre também sou, vamos dizer assim. Mas o cara que tem a cabeça pobre de pensar, não, eu vou esperar o Bitcoin cair a 80 para comprar. Galera, se o Bitcoin cair para 70, 80 mil dólares aqui, galera, eu compro mais. Tá? É isso, eu vou apenas comprar mais, vou colocar mais dinheiro naquele momento que ele tiver 70, 80, eu vou fazer um esforço. Mas para mim 105 também é barato, então eu estou sempre comprando, eu nunca estou esperando ele cair para mim comprar, porque Bitcoin nunca é topo, porque ele sempre tende a valorizar ao longo dos anos. Se você é uma pessoa imediatista, aí é diferente. Aí você vai olhar o Bitcoin como 105 e está esperando para ver se o Bitcoin vai bater 150 mil nesse ciclo, porque você quer vender. Então, pô, não, peraí. Se ele chegar a 70, ele chegar a 150, eu ganho 100%. Mas se eu comprar agora 105 e vender 150, eu não ganho tanto. Se você tiver com essa mentalidade, aí tudo bem. Você vai fazer seus cálculos. Agora, se você tiver a mentalidade de comprar o Bitcoin a médio e longo prazo, Bitcoin nunca vai ser topo.